Por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. À medida que você for encontrando o texto, não é nada normativo, é apenas para que você se mexa um pouco. Se coloque de pé, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Saúdo também a todos os pastores que estão aqui na minha retaguarda, a todos os obreiros, o bispo. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenho uma plena convicção que se algum de vocês estivesse com esse microfone na mão, faria melhor do que eu pregando aqui a palavra de Deus. Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estando juntos Simão Pedro, chamado Tomé, chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou? Não, mais veemente, mais forte, com intrepidez: eu vou? Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram, e logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. E lhe disse: lançai a rede na direita do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distantes assim da terra, senão a quase 200 côvados, enquanto a rede cheia de peixes. Versículo de número 14, e aqui eu encerro a minha leitura. E já era a terceira vez. Qual era a vez? E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas cubra a sua cabeça, por favor. Senhor, aqui está a tua palavra viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Esta palavra que nos norteia, esta palavra que nos vivifica, esta palavra que nos liberta, esta palavra que é a nossa regra de fé e de prática, esta palavra que é a nossa bússola para entrarmos nas moradas celestiais. Todas as vezes que prego, eu repito isso e reconheço as minhas limitações humanas, a minha pequenez, a minha incapacidade. Mas ao passo que eu percebo, Senhor, a minha pequenez e a minha incapacidade, eu percebo também a tua grandeza, a tua representatividade, o teu poderio de Deus e a tua disposição de falar a cada coração aqui neste lugar. Eu te peço ao Divino Espírito Santo que o Senhor traga todas as mentes cativas ao poder da tua palavra. Se chegaram aqui pessoas abatidas, angustiadas, preocupadas, que elas recebam refrigério da tua parte e saiam daqui dizendo: meu Senhor falou conosco. Assim como João o Batista falou, eu quero mencionar a mesma fala dele. Importa que eu diminua e que tu cresças. A honra é para ti, a glória é para ti, o louvor é para ti, o enaltecimento é para ti. O apóstolo Paulo disse de forma extremamente assertiva que é no teu nome, Jesus, que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que o Senhor é o Senhor de todos, Pai. Assim como os 24 anciãos de Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 10, tiraram as coroas de suas cabeças, se prostraram diante do trono e começaram a dizer: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor e toda a exaltação. Que haja uma disposição no nosso coração, ainda que as coisas não estejam da maneira que nós queríamos que estivesse, ainda que lá fora, Senhor, alguns contextos de vida estejam bagunçados, mas quando a planta dos nossos pés pisam aqui neste lugar, nós nos despojamos das nossas preocupações e nos conectamos no trono da graça e passamos a adorar o teu santo nome. Que nesta noite o teu nome seja enaltecido, que nesta noite o teu nome seja glorificado, que nesta noite o teu nome seja reconhecido, que nós nos prostremos diante de ti e falemos: ó Deus, o único digno de glória, de louvor, de majestade, de aplauso, de adoração, a única estrela que brilha continuamente é o teu nome, Jesus de Nazaré. Permanece conosco nesta noite.
Glorifica-te a ti mesmo, uma vez mais no nosso meio. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aquilo que eu quero pregar nesta noite, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você, aquilo que o Espírito propôs ao meu coração, nesta temática que é profetizada através da vida do pastor Jonatas, o Esperançar 2022. E eu quero pregar nesta noite sobre o Deus de restauração. Repita comigo: Deus de restauração. Deus de restauração. Não, mais veemente, mais forte: o Deus de restauração. Deus de restauração. Eu lembro que na década de 90, eu nasci em 1986, na década de 90, nós utilizávamos algo que hoje não se utiliza muito: assistência técnica. Eu lembro que estava passando lá em Recife, eu sou lá de Recife, eu vi aqui o pessoal do Alto Santa Terezinha, eu sou lá de Beberibe. E eu lembro que quando a televisão quebrou na minha casa, o meu avô pegou aquela televisão do tubão, levou para a assistência técnica, passou mais de 20 dias na assistência técnica e depois trouxe para casa novamente. E um tempo desse estava eu, alguns anos atrás, passando em Recife, lá na Mário Melo, e deu assistência técnica lá, e a frente da assistência estava toda deteriorada. Eu disse assim: rapaz, não estamos utilizando mais nada de assistência técnica. De fato, a sociedade de hoje, quando se quebra alguma coisa, descarta, joga fora, substitui. Se porventura o seu celular quebrou no chão e quebrou a parte frontal do celular, ou a parte traseira, dependendo do modelo do seu celular, você diz assim: já é a hora de substituir. Se você fizesse isso com coisas, não tem nenhum problema, nenhuma problemática. Mas o problema é que nós estamos pegando este modelo e aplicando também a pessoas. Pegando pessoas que deram errado, pessoas que muitas vezes cometeram algum deslize, alguma pessoa que foi extremamente inconsequente, mas se ela pudesse voltar um pouco no passado, ela não tomaria as mesmas medidas que ela tomou. Mas simplesmente queremos defini-la baseando-nos apenas através daquela situação de tempestade, aquela ocasião que aconteceu com ela. Esse texto aqui vai nos demonstrar exatamente a vida de um dos discípulos mais notáveis que Jesus teve entre os 12. Este homem chamado Pedro. Pedro era aquele camarada que não estaria certamente hoje sentado no banco me vendo pregar, mas era alguém que estaria aqui pregando, ou talvez como um obreiro, em pé fazendo alguma coisa. Ele não conseguia ficar parado, ele sempre estava tomando as iniciativas necessárias em relação ao ministério de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo número 14, a partir do verso número 27, você vai ver Jesus falando para os seus discípulos: tende bom ânimo, sou eu. E você vai ver no verso número 28 que Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro olha para Jesus e diz: seu Senhor, permita-me ir com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Pedro desce do barco e ele anda sobre as águas naquele momento. Ele é o único discípulo que ousa descer do barco e anda sobre as águas naquele momento. E você sabe que ele vai afundar, mas ok. Mas foi o único que pisou sobre as águas e pode também andar sobre as águas. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso número 13, havia uma reunião lá em Cesareia de Filipe. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para eles: o que é que as pessoas estão dizendo acerca de mim? Alguns olharam para Jesus e disseram assim: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. João Batista por causa da intrepidez e da ousadia, Elias porque o Senhor faz milagres, Jeremias porque o Senhor é sensível. Jesus então volta-se para os seus discípulos e pergunta para eles: mas vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? Eu imagino aquela roda feita entre os discípulos e Pedro coloca o pé no meio e diz assim: eu já sei quem tu és. Todos ficam olhando com os olhos arregalados para ver aquilo que Pedro falaria. E Pedro no verso 16 diz assim: eu já sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ele aproveita o momento e diz assim: Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Eu digo que tu és Pedro, pedra pequena, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha
prevalecerão contra ela. Pedro faz essa declaração identificando como Cristo. Se você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 17, versículo número 67, uma grande quantidade de pessoas deixavam Jesus, por quê? Por causa do discurso de Jesus. Ele disse: se vocês não beberem do meu sangue e não comerem da minha carne, vocês não têm vida em vós. Se vocês não comerem do meu sangue e beberem da minha carne, vocês não têm a vida eterna. Os judeus escutam aquele discurso e dizem assim: é muito pesado esse tipo de discurso. Ele está pregando aqui o canibalismo no nosso meio. Jesus, no verso 67, volta-se para os discípulos e diz assim: vocês também não querem fazer o mesmo? Vocês também não querem desistir, semelhantemente a essas pessoas que desistiram? No versículo de número 68, Pedro, então, mais uma vez, na sua declaração, diz assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo: nós já escutamos tantas coisas de homens que querem resolver os nossos problemas, de homens que têm soluções temporais, mas as palavras que nós temos ouvido do Senhor, as direções que temos escutado do Senhor, não se trata das coisas temporais, mas trata-se das coisas eternas. O teu discurso não é apenas para resolver as questões desta vida aqui, o teu discurso está nos levando para a eternidade. Então, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele acerta mais uma vez, anda sobre as águas, o identifica como Cristo, diz que Ele é o único caminho, é o único que tem as palavras de vida eterna. Mas esse mesmo Pedro que é só dos acertos, esse mesmo Pedro que só está acertando até agora nas minhas menções textuais, é o mesmo Pedro também que vai errar. É o mesmo Pedro também que vai perceber que não é tão perfeito como ele imaginava que era. É o mesmo Pedro que vai perceber que ele é tão vulnerável e suscetível aos fracassos da vida. Porque no capítulo de número 22 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 31, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, o diabo pediu para ser andar contigo, mas eu roguei ao Pai, quando você se converter, confirma, fortalece os teus irmãos. Pedro diz: não, Jesus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não, você vai me negar. Você vai me negar. Ele diz: é impossível, Jesus, que eu faça isso. No mesmo capítulo 22, no verso número 64, na parte final do texto, o texto vai dizer: e Pedro seguia a Jesus de longe. E com o passar do texto, você vai lendo que Pedro de fato nega Jesus por 3 vezes. Por quantas vezes? 3. Por 3 vezes ele nega a pessoa de Jesus. E no verso 60, depois de ter negado a Jesus, o Senhor volta-se com o olhar para Pedro. E Pedro lembra das palavras que o Senhor havia dito. E no verso de número 62, Pedro sai dali e vai chorar copiosamente. Pedro estava levando o primeiro baque da vida dele. Pedro estava sentindo coisas que ele não sentia até então. Você precisa entender, você não é inerrante, você não é perfeito e nem perfeita quanto você imagina que é. Jesus está demonstrando e dizendo para você: você precisa entender que o teu sustentáculo é a minha graça, que você permanece de pé por causa da minha misericórdia. Sou eu com as minhas mãos estendidas, te mantendo e te conduzindo. Não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem nada a ver com o seu conhecimento, não tem nada a ver com nada humano, tem a ver com Ele que te sustenta pela poderosa mão. É Ele que segura você, é Ele que sustenta você. E Pedro então ele sai para chorar copiosamente, vai ficar trancafiado dentro de uma casa com os demais discípulos, com exceção de João. Pedro sai e vai chorar. E Pedro tem o mesmo sentimento dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Nós esperávamos, nós acreditávamos, acabou para nós, não tem mais jeito, não tem mais condições. Mas diz a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, que as mulheres estavam reunidas e estavam prestes a levar as especiarias e colocarem no corpo de Jesus. E elas se depararam com o anjo, como todo mundo sabe aqui. A pedra estava removida e o anjo pergunta: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui porque ele já ressuscitou.
Agora, o evangelista no capítulo 16, verso 7 desse evangelho de Marcos, ele vai dizer: avisai aos discípulos e a Pedro, e a quem? E a quem? Que eu vou ter com eles na Galileia. Jesus está dizendo: manda um recadinho para Pedro. Eu não desisti dele, eu não descartei ele, eu não joguei ele fora, eu não desqualifiquei, eu não investi tanto para terminar aqui. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: eu te trouxe neste culto, no Esperança nesta noite, para que você saiba, eu não te descartei, eu não te joguei fora, eu não te desqualifiquei, eu não virei as costas para você, eu não estou te desdenhando, eu vou restaurar a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dizer para esse santo, para essa santa que está ao teu lado: não acabou, ainda continua. Não acabou, ainda continua. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 21 aqui, de fato, eu começo a pregar aquilo que propus. No capítulo 21 ele diz assim: sabe do que mais? Eu vou pescar. Vou fazer o quê? Pescar. Eu vou o quê? Pescar. O interessante é que ele está voltando para algo que Jesus já o havia tirado. Porque no Evangelho de Lucas capítulo 5 versículo 10 diz: quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João: a partir de hoje eu estou fazendo vocês pescadores de homens. Jesus já estava dizendo para ele: eu substituí a função. Vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar pessoas. Alguém já disse, isso não é meu e eu faço questão de dizer isso aqui, mas alguém já disse que Pedro tinha a tarefa de pescar peixes que morriam. Agora ele pescaria homens mortos que viveriam. Ele pescava peixes e morria, mas agora ele pescaria homens mortos que passariam a viver. A função que Jesus havia estabelecido para ele não era mais pescar peixes para morrer, para viver da pescaria, mas a função que Jesus estava dizendo para ele é: você vai pescar pessoas, você vai ser um ganhador de almas, eu vou te usar com a instrumentalidade do meu Santo Espírito poderosamente. Agora ele disse: eu vou pescar e eu aprendo algumas lições que eu quero compartilhar. A primeira coisa: não dê continuidade àquilo que Jesus já deu um ponto final. Não dê continuidade àquilo que Jesus já deu um ponto final. Não continue aquilo que ele disse, parou. Não continue aquilo que ele disse, não tem mais reticência nem vírgula. Não continue. Meu Deus, eu vou entregar isso aqui. Você está aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, mas eu quero uma confirmação. Confirmação de quê, rapaz? Ele já te confirmou há muito tempo. Senhor, eu quero um sinal. Sinal de quê, rapaz? Ele já te sinalizou há muito tempo. Não é nessa função que ele te chamou, não é para isso que ele te chamou, não é para essa geografia que você propôs no teu coração que ele te chamou. Ele está dizendo: é na minha presença, é na minha presença. Você vai propor no seu coração a partir de hoje. Você não vai continuar aquilo que ele já disse para você que não é para continuar. Você não vai prosseguir aquilo que ele já disse para você que não é para prosseguir. Você hoje coloca um ponto final nisso. Você hoje coloca um ponto final nisso. Ah, meu Deus. Tem gente que está sofrendo, tem gente que não consegue propor um novo para a vida dele, para a vida dela, porque está trancada numa bolha emocional. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu estou estourando essa bolha hoje. Você precisa ver outras possibilidades que eu tenho preparado para a tua vida. Não é esse quadradinho pequeno das tuas emoções, mas existe uma amplitude de Deus para o teu viver. Para de se resumir, para de se apequenar,
Para de dizer que não tem mais jeito. Para de dizer que não tem mais condições. O Espírito do Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim. Então continue aquilo que Jesus já disse que você deveria parar. Segunda coisa, não seja o motivo da desistência de outras pessoas. Não seja o motivo de desistência de outras pessoas. Quando Pedro disse: eu vou pescar, mais 7 discípulos foram com eles. Quantos discípulos? 7 discípulos propuseram em seus corações: vamos com Pedro também. Você já parou para pensar e analisar porque você desistiu? Outras pessoas desistiram também. Porque você parou, outras pessoas pararam também. Porque você jogou as coisas para o alto, outras pessoas jogaram para o alto também. Porque enxergava você como um grande exemplo, olhava para você como alguém a ser seguido, a ser seguido. Mas você pegou todas as suas armas e disse: eu não aguento mais batalhar no reino do Espírito. Você jogou todas essas armas no chão, só por causa de uma palavra chamada decepção. Mas o Espírito do Senhor manda te dizer nesta noite: acaso eu já te decepcionei? Acaso eu já te frustrei? Não projete sobre mim as decepções que você tem acerca do homem. Não coloque sobre mim as decepções que você tem acerca de pessoas. Deus está dizendo nesta noite: você não servirá mais como motivo da desistência de pessoas, mas você servirá agora como motivo de motivação das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero orar igual ela ora, eu quero buscar igual ela busca, eu quero Deus igual ela tem Deus, eu quero me achegar a Deus como ela se achega. Hoje essa página vai virar, hoje esse discurso vai mudar. A partir de hoje você vai viver uma nova história com Deus. Pastor, por que Deus então permitiu que eu vivenciasse isso? Vem a terceira. Só para você aprender que você não é tão perfeito assim como você imaginava que era. Vou repetir. Só para você aprender que você não é tão perfeito assim como você imaginava que era. Sabe qual foi o dia que eu mais aprendi na minha vida? Não foi o dia que eu recebi feliz aniversário. Não foi o dia que eu recebi palavras bonitas, elogiosas, aprazíveis. Não foi o dia que eu recebi parabéns para você nessa data querida. Não. Os dias que eu cresci foi nos dias da perseguição. Os dias que eu cresci foram nos dias da angústia. Os dias que eu cresci foram no dia que deram errado. Os dias que eu cresci foi no dia que não saiu da forma que eu queria. Os dias que eu cresci, quando as coisas não se encaixaram do jeito que eu queria que fossem encaixadas. E muitas vezes eu olhava para o céu e dizia: por que estou passando por tudo isso? Por que eu estou vivenciando tudo isso? Mas ele chegava e dizia: eu estou te fazendo crescer, eu estou te amadurecendo, eu estou te dando a capacidade de suportar o que você não suportaria. Deus está te dando uma habilidade. Qual habilidade, pastor? Crescimento, capacidade de crescer, capacidade de crescer. Está doendo? É o sinal que você está crescendo. Samuel Chang diz assim: você crescerá na medida que você suporta a sua dor. Você crescerá na medida que você suporta a sua dor. Por isso que a corda está esticada. Por isso que as coisas estão tão acochadas. Por isso que está tão apertado. É Deus dizendo: se tu continuas comigo no aperto, tu também continuarás comigo quando se alargar. Se tu continuas comigo no aperto, tu continuarás comigo quando se alargar. Eu estou forjando o teu caráter, eu estou te dando experiência, eu estou te fazendo crescer. Primeiro eu estou resolvendo dentro, depois eu coloco do lado de fora.
primeiro eu trato dentro, depois eu coloco do lado. Deus está dizendo aqui para pessoas esta noite: eu estou te curando internamente, eu estou passando o meu bálsamo primeiro dentro de você, porque você não vai vingar, você não vai dar o troco, você não vai responder à altura da maneira que você pensou. Você vai silenciar e vai entender que quem toma providência sou eu, quem fala sou eu, quem toma a iniciativa sou eu. Meu Deus, meu Deus. Ah, Jesus, eu estou entregando aquilo que não estava dentro do script, não estava dentro da mensagem, mas ele está mandando entregar para alguém aqui. Ele está falando para alguém aqui nesta noite: não responda às ofensas. João Bevere disse uma coisa extremamente interessante: que quando você responde aquele que está te agredindo, te ofendendo, quando você vai respondendo, você senta na cadeira do réu e deixa que ele seja o juiz para te julgar. Mas quando alguém está te ofendendo e você cala a tua boca, você sai da cadeira do réu, deixa que aquela pessoa sente na cadeira do réu e deixa que o justo juiz julgue a tua causa. Há uma diferença. Quer responder às ofensas? Então você vai responder de acordo com as tuas possibilidades. Quer ficar em silêncio? Deixa que o céu vai responder por você. Escute. Ele percebe que não é tão perfeito assim como ele imaginava. E sabe o que ele fez? Ele quis voltar à pesca, como você sabe, passou a noite toda, e naquela noite eles nada, que não pegaram nenhuma piaba. É isso aí, irmão, gostei. Não pegaram nenhuma piaba. Hã? Aí Jesus disse assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Aí Jesus diz assim: lançai a rede do lado direito. Gente, olha para cá agora, presta atenção, por favor. Presta atenção. Eu tinha 18 anos. Tenho 35 hoje. Eu tinha 18 anos. Com 18 anos de idade, eu estava numa cidade chamada Aracati, fazendo missões. E passei 17 dias naquele lugar. O pescador me chamou e disse assim: irmão, vamos para o Mar Alto, até a Risca. Aí eu disse assim: o que é risca? Ele disse assim: quando você entrar no mar e você olhar do barco para a praia, você só vai ver uma risca. Então aquilo é risca pra gente. Aí eu entrei naquele barco com medo, não sabia, né? Tem aquela habilidade, eu acostumado só com o rio lá de Passarinho, né? Lá de Beberi, lá do Alto do Pascoal, do Singapura, linha do Chile. E aí estava eu, lá na risca olhando. Aí ele falou assim: sabe por que a gente vai no mais profundo? Eu disse: por quê? Porque quanto mais profundo nós formos, nós pegamos peixes maiores. Eu disse: ok. Aí eu estava orando a Deus nessa mensagem aqui, o Espírito Senhor me fez que eu lembrasse essa situação episódica que aconteceu naquele momento. E eu disse assim: peraí, o texto vai dizer que eles estavam a 90 metros de distância, 200 côvados. Eles estavam num lugar raso. Como se pesca peixe pequeno em lugar, ou melhor, peixe grande em lugar raso? Eles foram para o profundo, eles foram para o alto mar e nada apanharam. Agora, no lugar raso, eles estão apanhando 153 grandes peixes. O que é isso? Aí o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração e disse assim: tem muita gente que não consegue ter bênção nos seus projetos porque não me chama para a sociedade. Tem gente que quer tentar pela capacidade, pela qualificação, pelo conhecimento e não me coloca como seu sócio direto. Ele conta tudo para todo mundo, menos para mim. Não que eu não saiba, porque conheço todas as coisas, só não ouço da boca dela e da boca dele. Aí quando eu olhei para isso aqui, eu aprendi uma lição com a pessoa de Deus. Se eu quero que dê certo, eu preciso colocar Deus nesse projeto. Se eu quero que as coisas saiam da forma que tanto eu projetei, eu preciso trazer Deus para esse projeto. Então deixa eu entregar
neste lugar. Você tentou pela sua experiência, você tentou pela sua capacidade, você tentou pelas suas habilidades, pelas suas qualificações, mas nada aconteceu. Agora Jesus está dizendo: você recebe a minha ordem, você recebe a minha ordem, ainda que a minha ordem contrarie completamente as ideias humanas, ainda que a minha ordem contrarie completamente as filosofias humanas, mas eu estou dizendo que faça, pode fazer, porque eu vou garantir. Aleluia. A ordem de Jesus vai contrariar os pensamentos humanos. Meu Deus, eu vou repetir: as ordens de Jesus vão contrariar os pensamentos humanos. Mas alguém diz: tem que ser assim, porque assim, porque assim, porque assim. E Jesus diz: não, eu te dei uma ordem, eu te dei uma orientação, eu abri a tua mente para que você entendesse. Não vai pela cabeça dos outros, escuta a minha voz e segue a minha direção. Aleluia. Agora Pedro vai lá, pesca os 153 grandes peixes. E aí, quando descem, chegam no barco, eles estão lá preparados com peixe assado e pão. Peixe assado e? Rapaz, coisa interessante. Estavam com fome, pescaram 153 grandes peixes. Mas quando chegaram para trazer o peixe, Jesus já tinha preparado todo o alimento. Eu vou repetir: Jesus já tinha preparado todo o alimento. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Depois da ordem de Deus, você não recebe apenas aquilo que você estava buscando, você recebe até aquilo que você não estava pedindo. Eu vou repetir: depois da ordem de Deus, você apenas não recebe aquilo que você estava buscando, mas você recebe até aquilo que você não estava pedindo. O Espírito do Senhor manda te dizer: estará tudo preparado, e eu vou te surpreender, e você vai receber coisas que ainda você nem pediu, nem você concebeu na tua mente. Eu vou te entregar. Agora ouça-me, por favor. Ele vai ali, se reúne com Jesus, e eu li o versículo 14, que essa era a terceira o quê? Essa era a terceira o quê? Repita comigo: essa era a terceira vez. Gente, vamos imaginar e parar para pensarmos aqui. Imagina que você tem algum problema existente com alguém, e essa pessoa te encontra por 2 vezes e não trata acerca desse problema. Você pensa: eu não quero tratar sobre isso, porque ele não liberou algo novo para mim, ou para mim não tem mais jeito, esse negócio aí não dá mais para prosseguirmos juntos, porque eu não quero tratar sobre esse assunto. Jesus tinha se apresentado para os seus discípulos, inclusive para Pedro, por 2 vezes anterior a esta aqui. 2 vezes. E Jesus não tratou sobre nada com ele. Jesus não falou nada com ele. Jesus não disse nada para ele. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que depois que acabou aqui o verso 14, Jesus olha para Pedro e diz assim: vem cá, Pedro, vem cá. Agora é particular, somente com você. Agora é você e eu. Como é que é, Jesus? Vem cá, Pedro. Chega Pedro, imagino eu envergonhado, não mais aquele Pedro com o peito aberto e dizendo assim: eu acerto tudo e eu sou o cara, mas aquele que baixou a cabeça, como diz lá no meu bairro, baixou a crestinha de gado e foi escutar agora a voz de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você me ama? E ele responde: eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pela terceira vez ele diz assim: Pedro, você me ama? Ele olha para Jesus, eu imagino ele baixando a cabeça com os olhos cheios de lágrimas e dizendo assim: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Eu não queria te negar como eu te neguei, eu não queria errar como eu errei, eu não queria fazer o que eu fiz, eu não queria tomar essas iniciativas precipitadas como eu tomei,
mas uma coisa é certa: tu sondas o meu coração e sabes do meu interior. Não tem como esconder nada para o Senhor, não tem como mentir nada para o Senhor. As pessoas podem conhecer o meu estereótipo, a parte que está aqui do lado de fora, mas o Senhor conhece aquilo que está dentro, e o Senhor sabe que eu te amo. É interessante que pela primeira vez, de forma inédita, Jesus vai dizer para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pastor, por que isso? Porque Jesus agora estava diante de um grande líder. Que líder é esse? Que seria misericordioso, que seria paciente, que seria amoroso, que trataria as pessoas bem, que não pisaria em ninguém, que não humilharia ninguém, que não jogaria ninguém. Pedro estava sendo forjado numa coisa que ele não tinha aprendido: a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia. Pastor, eu quero ser pastor. Usa misericórdia com quem? Pastor, eu quero ser um grande obreiro. É paciente com quem? Não, Deus não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Processos. A vida deste homem poderia ter findado aqui, no capítulo 21, como um mero pescador, com todo respeito, não desqualificando a função. Quando eu digo mero pescador, estou falando da posição que Jesus havia arrancado e o havia colocado. Escute, poderia ter findado aqui. Mas este homem, no capítulo 21, que foi restaurado pela pessoa de Jesus, ele se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. É aquele que, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós colocamos ele, Paulo, como os dois grandes apóstolos de Cristo Jesus. Esse apóstolo Pedro foi aquele que lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia está dizendo e registrando, na primeira pregação que ele prega, quando alguém estava olhando, as pessoas estavam olhando, dizendo assim: eles estão cheios de moscos, eles estão embriagados agora, sendo a 3ª hora, 9 horas da manhã. E Pedro disse: não, o que está acontecendo aqui é aquilo que disse o profeta Joel, que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até os vossos servos e as vossas servas eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Alguém que poderia ter parado no capítulo 21, alguém que poderia não ter mais avançado, mas a restauração de Deus chegou, a restauração de Deus chegou, e ele se tornou o grande pregador da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Nesta noite, eu tenho certeza absoluta, porque eu estava orando hoje de tarde e pedindo a palavra à pessoa de Deus, dizendo para Deus: Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar? E o Espírito Santo falou no meu coração: eu sou o Deus de restauração. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que você está aqui. Ele sabia que você ia chegar neste culto aqui. Ele sabia que você estaria aqui nesta noite. Existe uma grande multidão aqui neste lugar e lá fora também. Mas Deus marcou esta noite para você. Deus marcou este encontro com você. Eu quero me reportar 2 tipos de pessoas que provavelmente estão aqui. Você que nunca aceitou a Jesus como Salvador, mas está aqui neste lugar. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer mudar você. Salvar a tua vida de si mesmo e de si mesma. O segundo grupo de pessoas que eu quero falar é você que um dia aceitou a Jesus como Salvador, mas está afastado, está distante do caminho dele. Eu vou pedir com a autorização do pastor Jonatas para que todos se coloquem de pé, por favor. Pastor, como assim? A igreja vai glorificar a Deus quando você sair do seu lugar e vir aqui para o altar dele.
A igreja vai se regozijar no Senhor quando você sair do seu lugar e vir para o altar dele. Hoje começa uma nova história na tua vida. Hoje começa uma nova história na tua vida. Eu vou repetir. Hoje começa uma nova história na tua vida. Enquanto o pastor Esteves estiver cantando, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui no altar de Deus, porque nós queremos orar com você. Quero voltar. Nós estamos esperando você aqui na frente. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu estou esperando você. Sai do meio dessa multidão e vem para o altar de Deus. A igreja intercede porque eu sei que tem gente aqui. Eu sei. Tem alguém orando por você? Tem alguém te apresentando em oração? Isso. Tem alguém apresentando você em oração, pagando o preço por você. E hoje é o dia que Deus te trouxe aqui neste lugar. Só dizer uma coisa aqui para você. Escute isso, por favor. Eu nasci num lar cristão, na Assembleia de Deus, lá em acampamento. Foi minha primeira igreja. Saí do evangelho com 12 anos de idade, recordei com 16. Aos 15 anos, a minha avó, no círculo de oração, mulher de oração, quando eu estava com vento na orelha, usava droga todo dia. Ela bateu, pegou na minha mão assim, olhou para mim e disse assim: Deus não vai te perder para ninguém. Por isso que eu tenho orado. Ela faleceu um ano depois. Ela não me viu pregando o evangelho, ela não me viu voltando para a casa de Deus, mas quando chegar naquele dia que eu estiver a eternidade lá, eu vou dizer: eu cheguei, vovó. Eu cheguei. Jesus pegou uma coisa louca, o improvável, que sou eu, e trouxe aqui para que vocês vissem aqui nesta noite, pregando a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor está dizendo para você: tem oração diante do meu altar, por isso que eu toco no teu coração. Em nome de Jesus de Nazaré, sai desse lugar e vem para o altar de Deus, porque o Espírito do Senhor está te chamando nesta noite. Eu quero